Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Escola da Transição. E a gente vai iniciar hoje uma nova playlist, uma nova minissérie que tem tudo a ver com esse contexto de tanto sofrimento pelo qual atravessa a humanidade, especialmente o Brasil. A gente está neste momento chegando no Brasil a cerca de 350 mil mortes em razão da Covid. São muitas famílias que estão tendo que enfrentar as perdas, o luto, e tudo que isso representa em termos de sofrimento, em termos de impacto na vida dessas pessoas. Não só das que perdem diretamente entes queridos, mas também dos amigos, né, das pessoas do trabalho, das pessoas que têm algum convívio, enfim, toda a sociedade tendo que enfrentar essa situação de tantas perdas. E é justamente nesse contexto em que a gente está tendo que enfrentar o fenômeno morte de uma forma coletiva, que a gente precisa trazer alguns elementos de reflexão, algum elemento de amparo para que a gente possa caminhar durante essa tempestade. A morte ainda é um tabu, ainda é um tema que a gente tem muita dificuldade de conversar sobre isso, e é justamente em razão dessa dificuldade que a gente vem trazer uma colaboração. O que a gente vai falar, a playlist que a gente cria a partir de agora, é a playlist Espiritismo e Pandemia, tentando trazer a visão espírita de alguns temas, de alguns assuntos relacionados a tudo isso que a gente está vivenciando durante essa pandemia. Não tem intenção nenhuma de proselitismo, de tentar convencer ou converter quem quer que seja. Para tentar explicar um pouquinho neste sentido, eu gostaria de contar uma história de um encontro num seminário que aconteceu entre o frei e teólogo Leonardo Boff e o líder do budismo tibetano, o Dalai Lama. Nessa ocasião, em um evento, o Leonardo Boff teve a oportunidade de fazer a seguinte pergunta para o Dalai Lama: Dalai Lama, qual é a melhor religião? E o Dalai Lama, naturalmente, o Leonardo Boff tinha a impressão, né, esperava que o Dalai Lama, enquanto líder do budismo tibetano, dissesse que a melhor religião era o budismo tibetano. Mas, para surpresa do Leonardo Boff, e provavelmente para todos que estavam ali assistindo o evento, o Dalai Lama respondeu: a melhor religião é aquela que te faz melhor. E é exatamente isso que eu acredito. Então, não tenho nenhuma intenção de tentar converter ninguém. Se você está bem na sua religião, ótimo. Se você não tem religião, você é uma pessoa que cultiva os valores do bem, tá ótimo, sem problema. Então é isso. E a gente vai começar falando um pouquinho, explicando um pouquinho do que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que ela trabalha com um tríplice aspecto. O religioso, que é o mais forte, mais famoso no Brasil, o aspecto científico e o aspecto filosófico. A doutrina espírita ela se sustenta em 5 principais princípios. O primeiro deles é a crença em Deus. O segundo, a imortalidade do espírito. O terceiro é a comunicabilidade entre aquele que está vivendo na matéria, ou seja, o espírito encarnado, e aquele que já saiu da vida material e foi para a vida espiritual, que é o espírito desencarnado. Então a gente acredita na possibilidade de comunicabilidade entre estes dois planos. O quarto princípio é a crença na reencarnação e o quinto, a crença em outros mundos habitados. O que nos interessa nesse momento do contexto que a gente está vivendo é o princípio 2, é o princípio da imortalidade do espírito. E para entender esse princípio, a gente precisa fazer um contraponto com a visão extrema contrária, que é a visão do materialismo. Para o materialismo, né, de uma forma bem simplificada, a crença que prevalece é que
A vida começa no berço e acaba no túmulo. O Espiritismo vem e diz exatamente o contrário. Primeiro, que a gente não acredita que a vida começa no berço. Na verdade, nós somos espíritos imortais que nós transitamos entre os mais diversos reinos, desde o reino mineral, passando pelo vegetal, passando pelo animal, pelo hominal e, por fim, pelo angelical. Embora o espírito propriamente dito, com todos os seus atributos de espírito, ele só surja no reino hominal, mas ele faz essa trajetória enquanto princípio inteligente em todos os reinos e vai, a partir do momento que ele adentra no reino hominal, ele começa uma série de sucessivas reencarnações. E aí uma dessas reencarnações é essa presente que a gente está vivendo. Então, a vida não começa no berço. O berço é a reentrada na vida material. E também ela não termina no túmulo. O túmulo não é o fim da existência. O túmulo, ele é o fim da existência material. É quando a gente se despoja, é quando a gente se vê livre do corpo físico. Tal como a gente se vê livre de uma roupa velha, de uma roupa suja, de uma roupa desgastada, que já não nos serve. Então a morte para o Espiritismo nada mais é do que uma travessia, uma transformação de estado. Você sai da condição de espírito encarnado e volta à sua condição natural, que é o espírito imortal, fora do corpo físico. Isso me faz lembrar a famosíssima frase, aliás, uma frase lindíssima e perfeitamente exata do Teilhard de Chardin, que é um teólogo famoso, já desencarnado. O Chardin falava o seguinte, que nós não somos espíritos tendo, nós não somos pessoas tendo experiências espirituais. Nós somos espíritos experimentando a condição material. Então, o que o Chardin fala é o seguinte, a nossa condição natural é a condição de espíritos e não a condição de seres humanos encarnados. A encarnação na matéria, ela é uma experiência absolutamente essencial para a evolução do espírito, por todos os desafios, dificuldades que ela impõe, e são como processos depurativos e educativos, não punitivos, mas sim educativos dentro dessa trajetória de evolução do espírito. Mas a mensagem que a gente quer deixar dentro dessa perspectiva espírita da morte é o princípio 2, é o princípio da imortalidade do espírito. Para todos aqueles que perderam algum ente querido, algum amigo, enfim, que estão tendo que se defrontar com essas perdas, com o processo de luto, a mensagem espírita é muito clara. Abrace o seu sofrimento, o seu luto. É natural você sofrer. Se você perde um ente querido, uma pessoa que você ama, é absolutamente natural você ficar triste. É muito natural você ficar angustiado, ficar com saudades. Esse é o processo de luto. E aí a pessoa tem que atravessar o processo de luto de uma forma que ela enfrente essa perda, né? E aprenda novamente a reviver a partir dessa perspectiva, a partir desse olhar para o mundo sem aquela pessoa que você ama. Então isso é natural. Mas quando o Espiritismo traz a confirmação de que aquela pessoa que sai do corpo material, ela continua viva agora, nesse momento, ela segue a sua caminhada evolutiva, essa é uma mensagem de alento, de consolo. Então, o fim é apenas do corpo físico. O espírito, ele é imortal e ele segue a sua trajetória. Neste momento, essas 350 mil vidas que deixaram a matéria, essas vidas, elas continuam no plano espiritual. E é um pouco disso que a gente vai falar nessa nossa minissérie. Como é esse processo de morte, a morte e o morrer, como é a transição da saída da matéria para a vida espiritual, para onde vai o espírito, o que, que ele faz, quais as sensações que ele tem. Um pouco de cada isso, de tudo isso, a gente vai falar na nossa série e eu espero que você esteja conosco. Mas aqui, já no primeiro episódio,
deixar essa mensagem de alento para você. Saiba que aquela pessoa que você perdeu, ela continua viva, apenas não está mais na matéria, mas ela segue a vida, e a gente vai falar um pouco de como é todo esse contexto, de como funciona isso no plano espiritual. É isso. Um grande abraço, um fraternal abraço para cada um de vocês, e eu te espero no próximo episódio. Deixa o teu like, compartilha e acompanha o canal, assina a notificação para que a gente possa continuar se encontrando aqui. Um fraternal abraço.